Meus irmãos, muito boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós queremos saudar especialmente aqueles que nos visitam nessa ocasião. Temos irmãos aqui de outras igrejas. Nós queremos abraçar todos vocês e dizer da nossa alegria e satisfação de recebê-los nessa ocasião. Nossa maior expectativa é que o Senhor fale conosco, que Ele desperte a nossa consciência e possa aquecer os nossos corações à medida em que a palavra dele será ministrada a nós. Amém? Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Cantares. Provavelmente essa seja a primeira pregação no livro de Cantares que talvez você tenha escutado na sua vida, não sei. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Cantares capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 17. Os irmãos encontraram? Diz assim, verso 8. Cantares 2, verso 8. Ouço a voz do meu amado, ei-lo galgando os montes, pulando os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que desvastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor a instrução e a iluminação para esse texto. Eu quero pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta e que você agora curve a sua cabeça, feche os seus olhos para falarmos com o Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão especial em que o Senhor nos reúne aqui. Nós queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus que o Senhor consagre nossas mentes e os nossos corações, para que à medida em que a tua palavra for explicada, nós possamos, ó Deus, amar e compreender aquilo que está sendo pregado para nós. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui crentes mais santos, mais piedosos, mais comprometidos com o Senhor, mais consagrados ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, que seja assim da tua vontade, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Amados, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que o assunto que até hoje eu mais falei na minha vida, irmãos, eu não tenho dúvida, que é sobre relacionamentos
afetivos e amorosos. Frequentemente, irmãos, eu sou convidado para falar para noivos, frequentemente eu sou convidado para falar para casados, e não é à toa que é por isso que eu acho que quando chega geralmente o mês de junho, as pessoas me ligam e dizem assim: Pastor Jefté, o senhor pode nos trazer uma pregação sobre namoro, um estudo bíblico sobre namoro, porque está muito relacionado ao dia 12 de junho, né? E aí, quando eu recebo esses convites, eu geralmente dou a mesma resposta. Eu digo assim: olha, eu posso dar uma palestra sobre namoro, mas uma pregação sobre namoro, um estudo bíblico sobre o namoro, é impossível, eu não consigo. As pessoas ficam assim: nossa, pastor. Elas sempre perguntam: mas por que, pastor? Por que é impossível fazer uma pregação sobre namoro? Aí a minha resposta também é sempre a mesma. Eu digo: olha, é impossível eu fazer uma pregação dentro desse tema, pelo fato de que a Bíblia não fala sobre namoro. Namoro, irmãos, é um fenômeno relativamente recente, é um fenômeno moderno. Aqui no Brasil, o namoro tem 1 século de existência. Então, os historiadores aí de plantão vão concordar comigo que o namoro, como nós conhecemos hoje, em que uma moça e um rapaz que não são casados, certo? Para eles saírem sozinhos e trocarem carícias entre si, é uma coisa nova, começou na década de 20 do século passado. Essa ideia de um indivíduo sair com uma moça sozinho, sem nunca ter tido um casamento, isso é uma coisa muito nova, certo? Isso é uma coisa bem recente. E foi a partir da década de 20 do século passado, ou seja, há 1 século atrás, que o namoro foi se tornando cada vez mais liberal, até chegar aos dias de hoje, em que existe o famoso fica. Todos vocês sabem o que é fica, né? Não, se eu sei o que é fica, imagina vocês, né, que são mais jovens do que eu, pelo menos acho que uma boa parte aqui. O que é o fica? O que é o fica, meus irmãos? O fica é quando um rapaz e uma moça, certo? Tem um encontro casual, certo? E eles resolvem, de alguma maneira, trocar carícias entre si, sem qualquer compromisso. Daqui a pouco, depois daquele período, então cada um vai para seu canto e pronto, acabou-se. Mas isso, irmãos, é algo relativamente novo. Porque, como eu disse para vocês, a Bíblia não fala desse tipo de coisa, né? Então, o namoro é uma coisa relativamente nova. Para ilustrar isso, eu quero dar a ilustração dos meus pais. Os meus pais começaram a ter um relacionamento um com o outro lá no início da década de 70, ou seja, há 50 anos atrás, lá no interior do Ceará. Eu me recordo que quando eu era adolescente, né, eu já ia dizer alguns anos atrás, né? Não é porque passa tão rápido, gente. Eu me recordo que, algum tempo atrás, quando era adolescente, a minha mãe, ela soltou essa assim: hoje os namoros são muito diferentes da nossa época. Aí eu perguntei, eu disse: mãe, mas como era o namoro na sua época? Ela dizia: meu filho, na minha época, quando eu comecei a namorar com seu pai, era assim: seu pai chegava lá na minha casa, na casa dos meus pais, às 18 horas, ele não entrava dentro de casa, ele ficava do lado de fora, a minha mãe colocava uma cadeira na calçada e colocava uma outra cadeira também na calçada, mas não era lado a lado não, era a distância de uma janela. Imagina uma janela aí, como a Nayara está aqui, ó. Aí a Nayara está aqui, aí
tinha uma outra cadeira depois daquela cadeira que ela está ali. E aí, vez por outra, o meu avô aparecia lá com a lanterna, lá na janela, para ver se porventura estava acontecendo alguma coisa que não era permitido. Entendeu? Aí eu dizia, e mãe, era desse jeito? Ele disse, meu filho, era desse jeito. O seu pai, eu beijei o seu pai a primeira vez no dia em que nós casamos. Aí eu disse, uau! Aí foi quando eu entendi, aí foi quando ela disse assim, por que é que hoje em dia, quando o pastor vai fazer um casamento, depois que ele faz tudo lá na cerimônia, ele diz assim, agora, rapaz, pode beijar a sua noiva. Por que é que ele diz agora? Por quê? Por causa do costume antigo. O costume antigo dizia que você só podia beijar uma moça quando? Quando era? Depois que casasse com ela. Aí você podia beijar, certo? A Bíblia, ela não conhece esses tipos de costumes que nós, para hoje em dia, é algo muito comum. A Bíblia não reconhece, porque isso é uma coisa muito recente. Então, a Bíblia não conhece o namoro. Por isso que sempre quando eu recebo convites em maio ou junho para falar em programações de namorados, que a pessoa diz assim, pastor, prega para mim um sermão sobre namoro. Aí eu digo, é impossível. Por quê? Por que é impossível? Porque a Bíblia não reconhece o namoro. O namoro é uma coisa muito recente. Mas embora a Bíblia não fale sobre namoro, a Bíblia fala sobre um relacionamento pré-conjugal. Exatamente. Geralmente, esse tipo de relacionamento pré-conjugal é chamado de cortejo. O que é o cortejo, irmãos? Via de regra, o cortejo é um relacionamento afetivo entre dois jovens, sem contato físico, sem beijos, sem abraços, sem coisas mais, e que se dava sob a supervisão de uma pessoa mais experiente, geralmente os pais. Porque no período bíblico, os pais tinham uma grande influência sobre a escolha dos cônjuges dos seus filhos. Por exemplo, via de regra, no período antigo, no período bíblico, os pais, eles escolhiam com quem seus filhos iriam casar. Por exemplo, seria mais ou menos o seguinte, a minha esposa está grávida, certo? Ok? E aí vamos dizer que a esposa do irmão Regis está grávida, do diácono Regis. Aí eu chego para ela e diz assim, Regis, eu gosto muito de você, e você gosta muito de mim. Então vamos fazer o seguinte, olha, se a minha esposa estiver aguardando um menino, e se a sua esposa estiver aguardando uma menina, ou vice-versa, então nós vamos casar nossos filhos. Aí ele dizia, pois tá bom, pois tá certo, combinado. Aí essas crianças, elas cresciam, isso os pais não falavam isso para os filhos, até que em determinada idade, aí os pais revelavam para os seus filhos com quem eles iriam casar. Certo? Então, de alguma maneira, era tipo um casamento arranjado, certo? Porque, via de regra, todas ou quase todas as interações que o jovem tinha, era sob a supervisão de alguém, e geralmente era sob a supervisão dos seus pais. Então, quando o indivíduo, ele sabia com a moça que ele ia casar, aí os pais ficavam de olho, para ele não ultrapassar o sinal antes do tempo. Entenderam? Entenderam como era que acontecia? O foco, portanto, naquela época não era tanto no aspecto físico, naquele lado físico, mas era mais no conhecimento.
Então, a moça e o rapaz, eles se aprofundavam na amizade e se conheciam melhor, sempre naquela perspectiva de casar. Gente, nós vivemos numa época muito diferente, não é? Numa cultura muito diferente. Vocês não acham? Vocês não acham? É muito diferente. E a gente fica pensando assim, pastor, será se isso dava certo mesmo, pastor? Será se isso dava certo? Bem, isso pode ser estudado, isso pode ser questionado, mas nós temos exemplos modernos a respeito disso. Por exemplo, eu me recordo que quando eu era mais jovem, né, eu era seminarista aqui, né, e o nosso seminário, ele foi fundado pelo reverendo Sung Yu Kang, que é um missionário, e uma certa vez, quando eu era seminarista, ele tinha um filho que estava se preparando para ser pastor, e o pastor Sung foi lá na Coreia buscar uma esposa para casar com o filho dele. E hoje está aí, o filho dele está aqui, está sentado. Né? Está sentado. Aí eu conversei com uma determinada vez com o Manuel, né? Aí eu disse assim, pastor, mas você vai casar com ela, você nem conhece ela. Aí ele disse, não tem nada não. Aí eu disse, mas olha, não tem nada, você não ama ela. Ele disse, não, amor vem com o tempo. Você compreendeu? E está aí. E meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês, antes de mais nada, que eu não pretendo escolher com quem a minha filha Isabelle, com quem a minha filha Yasmin, com quem elas vão se casar. Eu quero deixar isso muito claro. Eu quero participar da escolha. Mas no final das contas, quem vai dizer sim lá no altar são elas. Certo? Eu quero participar. Eu também quero deixar bem claro para vocês que eu não sou contra outros tipos de relacionamentos. Embora eu, na verdade, não seja tão simpatizante deles. É tipo assim, é como comer no McDonald's. Olha, se você sair daqui hoje e for comer no McDonald's, é pecado? É pecado se você for comer no McDonald's? Mas tem comida mais saudável, não tem? Não tem? Bem mais. Se você conhecer um pouquinho, você vai saber que tem comidas muito mais saudáveis do que o McDonald's. De tal maneira, meus irmãos, que eu acho que nós hoje temos a perspectiva, uma perspectiva nova a ser colocada, que na verdade é uma nova porque muitos de nós não conhecemos, mas do ponto de vista histórico, uma perspectiva velha. Eu gostaria de, nessa noite, irmãos, mostrar para vocês uma perspectiva talvez nova que vocês nunca foram expostos, porque todos vocês sabem o que é o namoro, ou por experiência própria, ou então porque já acompanharam o namoro de outras pessoas. E vocês viram como a maioria dos namoros terminam, né? Vocês sabem como é que a maioria dos namoros terminam, não é? Com muito sofrimento, com muito choro, com muita lágrima, com corações partidos. Eu gostaria de, nessa noite, mostrar para vocês esse texto da Palavra de Deus, expor esse texto da Palavra de Deus e apresentar uma alternativa bíblica ao namoro moderno. Entendendo, irmãos, que eu acredito que o cortejo aqui apresentado nesse texto da Escritura que nós acabamos de ler é um caminho muito bom para isso. Muito bem. Do que trata-se o livro de Cantares? O que é que o livro de Cantares trata? O livro de Cantares, irmãos, retrata um cortejo. Então, o livro de Cantares nada mais é do que uma coletânea de canções de amor entre uma moça e entre um rapaz. Eles cantam direto, certo? E através das canções que eles entoam, eles narram um pouco da sua experiência, de como é que se dá o relacionamento deles, não é?
E eu estou convicto que, por mais distante que nós estejamos culturalmente, aquilo que era a realidade daquele casal, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui grandes lições, importantíssimas lições para o nosso dia, porque essa é a palavra de Deus. Ela é sempre útil e sempre relevante para nós. Eu quero hoje mostrar para vocês 4 coisas que marcam o cortejo, tá? Eu vou mostrar, à luz da palavra de Deus, como é que você pode cortejar. São 4 princípios. E depois de eu mostrar esses 4 princípios do cortejo, eu vou trazer algumas aplicações práticas para nós. E no final vou mostrar como é que esse texto ele aponta para Cristo. Então vamos começar a ver o primeiro princípio do cortejo. De acordo com o versículo 8 a 10, ou seja, Cantares, capítulo 2, versículo 8 a 10, o cortejo envolve proximidade. O primeiro princípio do cortejo é proximidade. Isso nós vamos ver do versículo 8 até o versículo 10. Antes de continuar a exposição do texto, ou de começar a exposição do texto, deixa eu contar uma história particular minha. Quando eu era mais moço, eu e a minha esposa, nós morávamos em cidades diferentes, no período do nosso noivado, entenda isso. E você sabe qual era o dia que eu mais ansiava? O dia que eu mais ansiava era quando eu pegava o Guanabara ali na rodoviária e viajava para Fortaleza para ver ela. Era o dia que eu mais aguardava. Era muito bom. E eu tenho certeza que o dia que também a Juliane mais aguardava era justamente o dia em que eu iria chegar ali. E sempre quando eu ligava para ela, no antigo orelhão lá do seminário, eu sou da época do orelhão, eu dizia sempre assim para ela, aliás, ela me perguntava sempre assim, que dia é que você vem? Aí eu dizia assim, eu não sei, mas qualquer hora eu chego aí sem lhe avisar. Aí ela dizia, não faça isso. Aí eu dizia, por quê? Disse, não, porque é perigoso eu ter um ataque do coração, se você chegar aqui e sem me avisar, né? Mas aí ela terminava dizendo assim, mas se você quiser vir, pode vir, né? Por que ela dizia isso? Porque toda mulher gosta de uma boa surpresa. E com a Sulamita não era diferente. Você vai olhar o versículo 8 até o versículo 10, esses 3 versículos vão retratar a expectativa da Sulamita, a expectativa daquela moça pela chegada do seu noivo, pela chegada do seu cortejado. Ela queria estar próxima dele. E então eu queria que você imaginasse agora a cena, tá? Imagine a Sulamita na casa dela, certo? Por volta aí do 10º século antes de Cristo, em algum lugar lá no antigo Israel, lá em uma cidade chamada Sulão, talvez, não sei. Aí ela está lá na casa dela, deitada na cama, e ela, de repente, irmãos, ela escuta a voz do seu amado cantando lá longe. Imagina isso. Agora, leia comigo o versículo 8 até o versículo 10. Olha ela falando. Imagina ela deitada no quarto dela. E ela, de repente, pensando no seu amado, ela diz, ouço a voz do meu amado, ele galgando. O que é galgando, irmãos? Galgando é subindo, certo? Ele galgando os montes, pulando sobre os outeiros, ou seja, ele está vindo rápido, porque ele está vindo tão rápido que ele está pulando as próprias montanhas, ele está subindo as montanhas e pulando as montanhas. Versículo 9, o meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela, ou seja, animais que são muito rápidos, animais que são da família do veado. E aí ela diz, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas,
espreitando, ou seja, observando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ai, como isso é bonito. Nesses versículos aqui, a Sulamita, ela nos conta a forma inesperada que o seu amado apareceu. Como o seu amado chegou em sua casa. Diz aqui o texto que ela estava deitada ou sentada, ela estava em algum lugar da casa dela, e de repente ela começou a escutar a voz do seu amado, cantando lá longe, porque esse livro é cheio de canções, não é? E ele devia ter uma voz bonita, porque ele canta muito, né? E aí de repente, quando ela menos imaginou, ele estava ali, ó, na janela, espreitando, ou seja, observando se ela estava dentro de casa. E aí quando ela observou que ele estava lá, aí ele olhou para ela e disse assim: minha linda, eu cheguei, levante-se, venha me dar um abraço. É isso que os versículos de 8 a 10 nos falam. E a maneira como ela descreve aqui o seu noivo é muito interessante. Ela chama o seu noivo aqui de gamo ou do filho da gazela, que são animais parecidos com o veado. Por que ela comparou o seu noivo com esses animais? Por causa da velocidade desses animais. Então, esse rapaz, ele queria chegar rápido até a casa da sua noiva. Ele queria passar tempo com ela, por isso ele subiu as montanhas, pulou os outeiros para encontrá-la, porque as montanhas e os outeiros não eram obstáculos grandes demais que impedissem, então, dele chegar até ali. Ele queria aquela mulher. Irmãos, eu quero então dizer o seguinte para vocês, que o cortejo envolve proximidade. Eu acredito que uma moça e um rapaz, eles podem ter um bom relacionamento, mesmo morando em cidades que são relativamente distantes. Eu sou a experiência própria disso, né? Porque a Juliane morava em Fortaleza e eu morava aqui. E nós nos casamos e não nos arrependemos até hoje de termos casado. Somos muito felizes. Eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa. Mas, via de regra, preste bem atenção no que eu vou dizer, o seu amor por aquela moça ou por aquele rapaz, principalmente por aquela moça, viu, rapaz? Será medido pela sua disposição em se encontrar com ela. Porque não adianta apenas você manter um relacionamento via WhatsApp ou via ligação telefônica. Você precisa conhecer aquela moça. Você precisa ter contato com ela. Não necessariamente contato físico, mas um contato que envolva proximidade e aprofundamento de amizade. Isso é muito importante. Eu me recordo que determinada feita, eu fiz um casamento lá em São Luís, eu fui convidado para fazer um casamento em São Luís, de um casal de jovens que eu ajudei no relacionamento deles. E aí, ao final, quando terminou a cerimônia de casamento, aí o noivo, recém-casado, ele pegou o microfone e disse assim: agora vocês sabem o quanto eu amo a minha noiva. Vocês vieram de muitos locais, bem distante, e eu de 15 em 15 dias, eu saía aqui de São Luís e eu ia lá para Teresina, para visitar ela. Agora vocês sabem o quanto eu amava ela. Por quê? Porque era difícil fazer essas viagens. Era caro fazer essas viagens. Então, isso é muito importante. Porque dentro do contexto da proximidade é que o amor ele é desenvolvido. E é por isso que durante esses 3 versículos que nós vamos ver, a Sulamita ela vai se voltar para o seu amado e vai chamar ele de meu amado algumas vezes, porque ela gosta dele e gosta de estar perto dele. Então, em primeiro lugar,
esse texto está nos ensinando que o cortejo envolve proximidade. Segundo lugar, o versículo 11 ao versículo 13 mostra que o cortejo envolve intencionalidade. Por quê, irmãos? Porque o cortejo bíblico, ele não é uma diversão romântica. O cortejo bíblico tem um propósito definido. Qual é o propósito de uma moça e de um rapaz que resolvem, de alguma maneira, se unir? Qual é o propósito, irmãos? É o casamento. E é isso que nós encontramos nesses versículos, a partir do versículo 11 até o versículo 13. O noivo aqui, ele vai explicar por que é que ele deseja casar com a noiva. Volte os olhos aí para o versículo 11. Veja a explicação dele. Versículo 11 ao versículo 13. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Aqui, irmãos, nesses 3 versículos, a noiva está fazendo uma espécie de argumentação. O noivo, fazendo uma espécie de argumentação. Ele quer convencer a noiva de alguma coisa. Que coisa é que ele quer convencer? Ele quer convencer a sua noiva que ela deve casar com ele. Porque, via de regra, no mundo antigo era assim. O seu pai e a sua mãe escolhiam com quem você ia casar. É verdade. Mas no final das contas, se você não quisesse, você não casaria. A decisão era sua. Entendeu? Quem ia subir ao altar era você. Então, aqui, o noivo, ele está tentando argumentar com a sua noiva para que ela case com ele. Em outras palavras, ele está tentando conquistar a sua noiva. E para conquistar a sua noiva, ele está argumentando com ela. Ele está dando várias e várias razões pelas quais ela deve casar com ele. Por que essa dificuldade toda, irmãos? Vou explicar para vocês. Volte os olhos para o versículo 7. Por que ele está enfrentando tanta dificuldade? Volte os olhos para o versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Leia comigo. Olha o que é que ela diz. Conjuro-vos, leia comigo, conjuro-vos, ó filhas, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis. Isso aqui é muito forte, irmãos. Durante 3 ocasiões nesse livro, a Sulamita vai repetir isso aqui, esse versículo. Esse é o refrão da canção. Certo? É porque a ênfase do livro é justamente isso. Ela se voltou para um grupo de adolescentes, a noiva, e disse assim: filhas de Jerusalém, vocês que são noivas, vocês que são adolescentes, perdão, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero, na verdade, que vocês jurem. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo. É um trocadilho para falar do nome do Senhor. Dizendo o seguinte: não acordem nem despertem o amor até que este o queira. O que é que ela está querendo dizer isso? Ela está querendo dizer assim: olha, o amor é como um leão. O amor, ele existe, mas ele é como um leão que está dormindo. Se você acorda o leão antes do tempo, você vai ter problema. Vai ou não vai? Você vai ter muito problema. Então a Sulamita se voltou para aquelas adolescentes e disse: não acordem, nem despertem o amor antes do tempo. Porque o amor, quando ele é acordado antes do tempo, ele traz muitas dificuldades. Ele traz muitos problemas. E ela agora está se vendo dentro dessa realidade. Ela está se perguntando: será se é hora de eu acordar e despertar o amor? E aí como é que o noivo argumenta? Ele vai dizer: é claro que é.
Por quê? Aí qual é a razão dele? Ele diz, chegou a época da primavera, as rolas estão cantando, as flores estão desabrochando, as plantas estão dando seu fruto. E você sabe que a primavera é a estação do amor, não é? E aí ele está dizendo, você está com medo de despertar o amor antes do tempo? Não precisa ficar com medo, porque chegou a primavera, é hora da gente casar, não fique com medo. Aí tanto é que no finalzinho do versículo de número 13, ele vai dizer, levanta-te, querida minha, formosa minha, e venha casar comigo. Irmãos, sabe o que é que nós devemos buscar em um jovem com idade própria de casar? Especialmente, moças, sabe o que é que vocês devem procurar num rapaz? Nada menos do que a intenção de casar com vocês. Nada menos disso. Você não pode iniciar um relacionamento para uma aventura. Você já tem que iniciar um relacionamento com um firme propósito de casar. E esse rapaz tem que ter esse propósito. Recentemente eu fiz uma viagem e eu fui pregar em um determinado lugar e eu me aproximei bastante de um casal de jovens que estava namorando. E eu me recordo que depois de sentar com ele algumas vezes, eu soltei a seguinte pergunta, quando é que vocês vão casar? Aí sabe aqueles 3 segundos de silêncio que parece durar uma eternidade? Sabe? Foi o que aconteceu. Até que quem quebrou o silêncio foi a moça. A moça disse assim, pastor, nós vamos nos casar no final do ano. Aí na hora que ela disse assim, nós vamos casar no final do ano, ele olhou para ela de vez e arregalou os olhos. Ou seja, ele não esperava aquilo, irmãos. Ela, na verdade, imaginava ou queria forçar isso, ou esperava isso. Mas aquilo estava na cara que não eram os planos do rapaz. E eu queria dizer para você, irmã, especialmente para você, moça, que a maioria dos relacionamentos não dão certo e não terminam em casamento porque não começaram com esse intento. Nunca houve um plano para um casamento. Não existe uma perspectiva para o futuro a longo prazo. A ideia de muita gente é que nem aquele samba, deixa a vida me levar. Aí, de repente vai ver no que dá. Inicia-se um relacionamento de uma forma casual e o relacionamento vai terminar de que maneira? De maneira casual também. Porque não existe esse propósito. Mas, moça, você não deveria procurar nada menos em um rapaz do que alguém que está compromissado para casar com você. Porque, em primeiro lugar, o cortejo envolve proximidade e, em segundo lugar, de acordo com esse texto, envolve intencionalidade. O rapaz tem que querer casar com você. Não é você que ficar colocando ele contra a parede, não. Ele tem que querer e tem que insistir para casar com você. Entendeu? Esse é o padrão bíblico. Em primeiro lugar, o cortejo envolve proximidade. Em segundo lugar, o cortejo envolve intencionalidade. Em terceiro lugar, o cortejo envolve responsabilidade. Então, em primeiro lugar, proximidade, intencionalidade, responsabilidade. Veja o versículo 14 e 15. O versículo 14 e 15 vai nos mostrar isso tudo. Porque depois de o noivo expressar o desejo de casar-se com a sua amada, dizendo que chegou a primavera, que quer casar com ela, ele espera uma resposta dela, né? Ele quer que ela diga sim ou diga não. Mas quando nós olhamos para o versículo 14 e 15, em vez da gente encontrar o sim ou não da sulamita, a gente encontra um silêncio. Na verdade, no versículo 14, o noivo fala novamente, porque a sulamita permanece em silêncio. Ela não diz sim
Nem diz não. Veja só, versículo 14. Olha o noivo insistindo, versículo 14. Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Aqui nesse versículo, o noivo, ele pede duas coisas para a noiva dele. Em primeiro lugar, ele pede para ver o rosto dela, e em segundo lugar, ele pede para ouvir a sua voz. Por que é que ele pede isso? Em primeiro lugar, porque ela é muito bonita, por isso ele quer ver o rosto dela. Em segundo lugar, porque a voz dela também é muito bonita. Mas para além disso, irmãos, parece que a sulamita aqui, ela ficou reclusa. Ela parece que quando recebeu o convite ou a proposta para casar-se com aquele homem, ela ficou preocupada. Ela não se sentiu bem. E aí parece que ela se retraiu um pouco, ela ficou reclusa. E aí, por isso, agora, nesse versículo de número 14, o noivo chega até ela e diz assim: eu quero ver você, eu quero ouvir você, eu quero casar com você, e aí, você vai aceitar ou não? E aí, eu estou falando muito das minhas experiências hoje, para mim também dar mais uma experiência. Eu noivei com a minha esposa no dia 1º de janeiro de 2008. E nós viemos a casar 1 ano e meio depois, em agosto do ano seguinte, de 2009. Nós marcamos a data do casamento, e quando estava se aproximando da data, eu me recordo que a Juliane, ela entrou em crise. Aí, ela estava emagrecendo. Naquela época ela era bem magrinha. Hoje, aí ficou mais magra ainda. E aí eu cheguei para ela não estava nem dormindo direito. Eu digo: o que é que está acontecendo, minha filha? Aí ela disse: é porque está chegando o próximo casamento. E eu estou muito preocupada. Eu disse: mas preocupada porque aí ela foi e disse: eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, eu não sei se eu devo casar. Ela tinha 20 anos, aí muita gente chegava para ela e dizia assim: você é muito nova, vai fazer outra coisa da vida, né? Aí eu disse assim: mas você me ama? Aí ela disse assim: eu lhe amo, mas eu estou com medo de casar com você, que de repente você não é aquele que Deus quer para a minha vida. Aí eu disse assim: você quer tirar a aliança da sua mão? Ela disse: não. Aí eu disse: você quer marcar o casamento para outra data? A gente marca, não tem problema nenhum não. Aí foi que ela acalmou. Aí, 1 mês depois da data primeiramente prevista para a gente casar, a gente casou sossegado. Era muito calma, graças a Deus. Via de regra, a moça aqui, ela estava se sentindo responsável, porque você sabe que o casamento é a segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa, não é? A primeira decisão mais importante da vida de uma pessoa é a decisão dela por Cristo. E a segunda decisão mais importante é com quem ela vai andar o resto da sua vida, até que a morte o separe. Essa é a grande questão. E aqui a sulamita, ela sem dúvida nenhuma estava passando por uma grande crise. E talvez seja por essa razão que o noivo compara ela a uma pomba. A uma pomba que está escondida nas fendas das montanhas, não é? E aí ele diz assim: mostra-me o teu rosto.
deixe-me ouvir a sua voz. Por quê? Porque a ideia, quando ele compara ela com uma pomba que fica entre as fendas das rochas, é que ela está em um lugar inacessível, ele não consegue chegar até ela. Ela ainda mora na casa dos seus pais, né? Ele não pode entrar no quarto dela. O máximo que ele pode fazer é dizer assim: minha filha, sai desse quarto, venha conversar comigo, vamos se acertar, não é? Então, no versículo 14, nós não temos a resposta da sulamita quanto ao casamento. Mas no versículo 15 a gente tem. Olha a resposta dela. Depois dele dizer: vamos casar, porque já chegou a época da primavera, chegou a época do casamento, vamos casar? Veja só a resposta dela no versículo 15. Leia comigo. Apanhai-me as que desvastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão, ou seja, as nossas vinhas estão amadurecendo. Aqui, irmãos, nós temos a resposta da sulamita ao pedido de casamento do seu noivo. Ela aqui não diz nem sim, nem não. O que ela diz aqui, irmãos, é que existe uma preocupação. Ela diz o seguinte: olhe, antes da gente casar, a gente tem que apanhar as raposinhas. As raposinhas que estão devastando a nossa vinha. Por que isso é importante? As raposas no mundo antigo, nós temos referências que no mundo antigo as raposas, elas comiam uva, né? Tem até uma música, né, que eu ouvi falar uma vez que eu estava falando sobre esse assunto, que tem uma música que faz uma referência a isso. As raposas, elas antigamente comiam uvas, de tal maneira que naquela época do tempo antigo, no mundo antigo, as raposas eram um grande problema para quem tinha vinha, para quem plantava uva. De tal sorte que lá no início do capítulo 1, o amado noivo, ele compara o amor dele para com a sua noiva com uma vinha. Então aqui a sulamita, ela pega essa imagem emprestada e diz o seguinte: olha, nós temos um relacionamento, mas o nosso relacionamento, a nossa vinha, tem raposas, ou seja, tem problemas. E antes da gente casar, a gente tem que caçar essas raposinhas, ou seja, a gente tem que solucionar esses problemas. E, meus irmãos, a pergunta que fica para nós, uma pergunta muito importante, quais são as raposinhas que você precisa caçar no seu relacionamento antes de você casar com esse rapaz? Entendeu? Existem, irmãos, muitas coisas que, às vezes, no relacionamento trazem problemas e a gente precisa ter cautela, muita cautela. Teve uma vez que eu aconselhei uma jovem, e essa jovem, ela estava prestes a casar com uma pessoa que era portadora de uma deficiência, de uma doença, de uma doença que era transmissível. E que isso ia comprometer profundamente a vida dela, inclusive, porventura, dos filhos que ela teria com aquele rapaz. Olha, às vezes, no fogo da paixão, às vezes a gente toma algumas decisões que elas não são adequadas. E eu acho que é por essa razão que aqui a sulamita, no versículo de número 15, ela não diz para o noivo dela: apanha-me as raposinhas. Note que está aqui no plural. Ela diz assim: apanhai-me as raposinhas. Ou seja, ela não está falando para o noivo, ela está falando para outras pessoas. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento com alguém, você precisa da ajuda de outras pessoas, especialmente de cristãos mais maduros, de pessoas mais experientes, que possam conduzir você e essa pessoa que é o seu cônjuge em potencial, para que vocês possam casar e casar bem, não é?
E eu acho que esse é o ponto. Então, você precisa de caçadores de raposinhas. Então, você precisa de ajuda. Porque o cortejo envolve responsabilidade. Envolve, em primeiro lugar, proximidade, envolve intencionalidade, envolve responsabilidade e, em último lugar, envolve integridade. Veja só o versículo 16 e 17. Volte os olhos aí para o versículo 16 e 17. Aí no versículo 16, a noiva volta a falar. Ela diz o seguinte: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Aqui provavelmente ela está dizendo isso aqui para aquelas pessoas que estão ajudando a caçar as raposinhas. Aí ela está dizendo assim: olha, eu vou casar com ele, a gente tem que primeiro caçar as raposinhas, mas eu não vou desistir. Eu sou do meu amado e ele é meu. Nós vamos nos casar. Certo? Isso aqui é transmitindo uma segurança, não é? Ela está querendo dizer: eu não vou me casar por enquanto, mas eu amo ele, o meu coração é só dele, eu sei o quão bem ele faz para mim e o quão bem eu faço para ele. Eu sei onde ele está, ou seja, ele apacenta entre os lírios, e eu sei o que ele está fazendo, ele apacenta o seu rebanho. Ou seja, ela sabe quem é ele, ela sabe o que ele está fazendo, não é? E enquanto o dia do casamento não chega, veja o pedido especial que essa noiva faz ao seu amado. Veja só o versículo 17. Diz assim, versículo 17: antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. O que é que ela está pedindo, irmãos, aqui? Ela está pedindo para o noivo dela voltar para casa. Você lembra que no início lá da exposição, no início do versículo de número 8, você lembra que a sulamita diz que ouviu a voz do amado dela, ele estava vindo correndo, igual um animal, para se encontrar com ela? Você lembra disso? Lembra disso? Ele veio ao seu encontro. Agora ela está dizendo assim: da mesma maneira que você veio, volte. Volte para a sua casa. Não é para você ficar aqui. Volte para a sua casa. Porque ainda havia um tempo para isso. Não era possível isso agora. Então, enquanto o dia não chega, a noiva ela faz um pedido especial para o seu amado. Ele diz: volte. Volta, amado meu. Volta. E eu achei essa coisa muito bonita, sabe? E eu me relembrei novamente do meu relacionamento com a Juliane. No dia que a gente começou a namorar, aí eu disse: olha, você depois converse com seus pais, e aí você me fala qual é o melhor horário para eu vir aqui na sua casa, tal, porque eu não quero incomodar os seus pais. Ela disse: não, tudo bem. Aí no outro dia lá vou eu, né? Aí eu cheguei 19 horas lá na casa dela. Aí eu disse: você conversou com seus pais, que hora que eu posso vir? Ela disse: conversei. Os meus pais disseram que você pode vir para cá, para a nossa casa, na segunda e na sexta-feira, só na segunda e na sexta-feira, a partir das 18h30. Aí eu disse: cedo, não é? Ela disse: é. Aí, tranquilo. Aí eu disse: que hora que eu tenho que voltar para casa? Ela disse: 19h30. 19h30 você volta para casa. Aí eu disse: 18h30? Às 19h30 ela disse: é. Mas olha, quando tiver culto na igreja, que a nossa igreja ficava próxima à casa dela, né, vizinha. Quando tiver culto na igreja, aí você vem. E aí a gente se vê no horário do culto. Mas você só pode vir aqui para casa na segunda e na sexta-feira. Aí
Eu disse assim, rapaz, o negócio aqui é regrado, né? Mas esse foi um dos fatores mais preponderantes. Escute bem, moças, o que eu estou dizendo. Esse foi um dos fatores mais importantes para me ter escolhido justamente ela para casar. Porque eu sabia que aquilo ali era difícil. Ela era difícil. Eu sabia disso. Né? E aí o versículo de número 17 conclui assim. Olha como é bonito. Faze-te semelhante ao gamo, ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Ou seja, da mesma maneira como você veio correndo para cá, vá correndo de volta para a sua casa. Não fique aqui. Eu não quero você aqui. Você tem que voltar para a sua casa. Antes que anoiteça, volte logo. Por que ela está dizendo isso, irmãos? Por causa do versículo 7, irmãos, que nós já vimos. Não pode despertar o amor antes que este o queira. Certo? Se você acorda o leão antes do tempo, você vai ter problema. Entendeu? Não pode. Existem algumas coisas que você só pode guardar para o casamento. Você não deve fazer uso de determinadas coisas no período do namoro. Porque algumas coisas que hoje, irmãos, se fazem no namoro, eram coisas próprias do casamento, né? E eram justamente coisas que faziam com que o casamento fosse mais fortalecido. Era justamente esperar até que o casamento ocorresse. Bem, eu terminei minha exposição bíblica. Eu quero trazer aqui alguns conselhos. Eu queria trazer 5 conselhos para vocês, com base nisso tudo que eu acabei de falar. Em primeiro lugar, jovem, entenda que o casamento não vai lhe fazer feliz. Uau, pastor, o casamento não vai me fazer feliz? Não. Você tem que encontrar o seu propósito em Deus, para então você ser contente no casamento. O casamento, irmãos, não é um remédio existencial, não é uma coisa que você faz e de repente o céu começa a ficar cor-de-rosa. Não, o casamento não vai lhe tornar uma pessoa imediatamente feliz, não vai resolver o seu problema existencial. O que vai resolver o seu problema existencial é você entregar a sua vida para Cristo Jesus e consagrar a sua vida a Ele. Em primeiro lugar, procure o seu propósito de vida em Deus e não no casamento. Em segundo lugar, certifique-se que o seu pretendente ou a sua pretendente possui os mesmos valores que você, especialmente que ele ou ela sejam crentes. Porque se ele não for crente, ele não presta para você. Deus já disse que não presta. Não adianta você tentar, não presta, certo? Então, em primeiro lugar, certifique-se que seu par possui os mesmos valores que você e também se tem o mesmo projeto de vida que você. Então, ela quer ter filhos, ele quer ter filhos. Como é que vai funcionar essa questão do trabalho? Como é que vai funcionar essa questão das finanças? Não é? Isso são coisas importantes. Não espere que alguém seja transformado apenas por dizer sim no altar. Você tem que conhecer essa pessoa, saber a respeito de quem ela é antes de dizer sim. Terceira coisa, não case por amor, mas case para aprender a amar. Uau, pastor, não case por amor, mas case para aprender a amar, é isso mesmo. Porque, ao contrário do que a nossa sociedade diz, amor não é sentimento, amor é mandamento. A Bíblia diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, amor não é sentimento, amor é mandamento. Amor não é uma coisa que eu sinto, é uma coisa que eu faço. Eu primeiro faço algo para você, para depois sentir algo por você.
Isso é bem diferente do que a nossa cultura diz. A nossa cultura diz geralmente o seguinte: sinta algo para depois você fazer algo. Mas a Bíblia diz não. A Bíblia diz: faça algo para depois você sentir algo. Então, não case por amor, ou seja, não case por sentimento, mas case para aprender a ter sentimento. Porque o amor não é sentimento, o amor é um mandamento. E isso você vai ter que lembrar quando os primeiros problemas no casamento surgirem. Se o sentimento acabar, porque o sentimento é volúvel. Uma hora você está com o sentimento lá em cima e outra hora você está com o sentimento lá embaixo. No dia em que o sentimento estiver lá embaixo, essa é a hora certa de você aprender a amar. Não é a hora de se divorciar, não. É essa a hora certa de você aprender a amar. É exatamente na dificuldade que o amor vai revelar a sua verdadeira força. Quarto lugar, compreenda que, por melhor que seja aquele rapaz, por melhor que seja aquela moça, você está casando errado. Pastor, como é isso? Todo mundo casa errado. Eu casei errado, você casou errado, você casou errado, todo mundo casou errado. Mesmo se a gente tiver casado certo, a gente casou errado. Por quê, pastor? Que é isso? Nós casamos errado porque nós casamos com pecadores, sendo que nós mesmos somos pecadores. Entenderam? Mais cedo ou mais tarde eu vou decepcionar minha esposa, mais cedo ou mais tarde ela vai me decepcionar, embora o inverso é que é mais comum. Mas todos nós acabamos nos decepcionando dentro do relacionamento, certo? Então você nunca vai casar com uma pessoa certa, porque você não vai casar com uma pessoa perfeita. Nós somos pessoas erradas diante de Deus, e que a Bíblia diz que nós somos carentes da graça de Deus. De tal maneira que o propósito do casamento não é encontrar a pessoa certa. Um dos grandes propósitos do casamento é fazer com que pessoas imperfeitas sejam santificadas e elas se tornem mais parecidas com Cristo Jesus. Então, o casamento não é estar com a pessoa certa, mas aprender a amar a pessoa errada, aprender a amar a pessoa pecadora com quem você casou. Quinto e último lugar, aprenda que um só corpo, não é? Quando você não se casa com uma mulher, você não é um só corpo com ela, não é? Um só corpo, uma só conta bancária, um só dinheiro. Você vai trabalhar, ela vai trabalhar também. O dinheiro é dos dois. Entendeu? Nada desse negócio, não, o dinheiro dela, nada disso. Não, o dinheiro dele, é só meu esposo trabalha. Não. É o nosso dinheiro. Certo? Vocês vão compartilhar tudo na vida. E aí deixa eu abrir um parêntese aqui. Não faça dívida para casar. Não precisa fazer um festão para casar. Aqui na igreja a gente não fez ainda isso. Mas eu almejo o dia, sabe qual é o dia? Eu almejo o dia da gente fazer no culto de domingo à noite aqui o casamento de pessoas. Por que, pastor? Nossa, e pode, pastor, na igreja presbiteriana. A nossa confissão de fé diz que um dos elementos de culto são os votos. E o que é o casamento? O casamento é uma troca de votos. É só isso que é o casamento, né? Então eu espero futuramente casar a Carol aqui na igreja, casar outras moças, outros rapazes aqui na igreja, no dia de domingo, na hora do culto. Então, na hora do culto, antes ou depois da pregação, eu vou dizer: ó, irmãos, tem aqui um casal de jovens aqui na igreja, que nessa noite veio pedir a bênção de Deus sobre a sua união. Eu queria chamar fulana e fulano para virem aqui à frente. E aí, irmãos, coloquem na frente um do outro. Fulana, você recebe Cicrano como seu legítimo esposo, você promete isso, isso e aquilo outro. E Cicrano, você promete para Carol isso, outro. Entendeu? E aí, depois que eles disserem sim, aí eu vou dizer: pois que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça repousar sobre si a sua bênção, né? E que nada possa separar vocês,
até que a morte os separe, vocês têm que ficar juntos. Esse é o grande plano. Isso não significa, isso não precisa ter um festão, tá? Para fazer isso. Eu quero concluir a minha pregação nesta noite fazendo a seguinte pergunta: como é que esse texto nos aponta para Cristo? Como é que esse texto fala do Evangelho de Cristo Jesus? Fala muito, porque você sabe que a nossa salvação e o nosso relacionamento com Jesus, ela parece muito um cortejo, porque a Bíblia diz que Deus, o Pai, nos escolheu, nos predestinou antes de nós nascermos. A Bíblia diz que Deus, o Pai, nos predestinou antes da fundação do mundo para que nós casássemos com o seu Filho unigênito. Afinal, o Novo Testamento diz que nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E nós nunca deveríamos esquecer que Deus nos predestinou para sermos a noiva de Cristo Jesus. Isso é uma coisa muito grande, irmãos. Sabe por que isso é muito grande? Porque nós não éramos o melhor partido, não. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós não merecíamos casar com Jesus. Nós não éramos o melhor partido para Jesus, mas mesmo assim, nós fomos escolhidos pelo Pai e amados pelo Filho antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos. E foi pela eterna escolha de Deus que fez com que o Filho de Deus, ele pulasse aí para além das galáxias, atravessasse todo o universo e se encarnasse em Belém, nascesse ali. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o Verbo de Deus se fez carne e veio até nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E foi então que nós começamos a ouvir a sua voz, e começamos a ouvir as suas belas palavras de vida eterna. E então ele começou a falar acerca do seu amor para conosco, e nos deu provas inequívocas do seu amor para conosco. E ele nos fez não apenas um convite, ele nos fez vários convites, não é? Quantas vezes Jesus Cristo no Evangelho, ele diz assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Por que ele diz isso, irmãos? Porque ele quer ter intimidade conosco, ele quer conquistar o nosso coração, custe o que custar. E a principal prova que ele quer conquistar o nosso amor é o fato dele ter morrido na cruz em nosso lugar. Essa é a maior prova de amor que alguém pode dar por outra pessoa. Morrer no lugar dela, uma morte substitutiva. E foi isso que ele fez por nós. De tal maneira que quando nós ficamos sabendo disso, nós ficamos constrangidos pelo seu amor. E nós também compartilhamos com outras pessoas, dizendo assim: o meu amado, ele é meu, e eu sou dele. E nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo, porque ele foi, não é para um lugar, para preparar morada para nós, mas um dia ele vai retornar, e quando ele retornará, a Bíblia diz que nós casaremos com ele, e ele nos levará para o nosso novo lar, que ele tem preparado para todos aqueles que o amam, e lá nós viveremos para sempre com ele. E aí nós vamos viver a nossa verdadeira história de amor. Mas hoje a gente pode dizer assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, amado das nossas almas. Vem ao nosso encontro. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos ensinou que o Senhor nos envolveu com um amor eterno. Obrigado porque Jesus, ele é a prova que o Senhor nos ama. E nós queremos, ó Deus, te pedir em nome dele, que nada, nunca venha nos substituir este amor tão grande com que o Senhor tem nos amado em Cristo. Se for assim da tua vontade, ó Deus, que o Senhor prepare um cônjuge, ó Deus, para cada um desses jovens que está aqui.
se for assim da tua vontade, que eles, ó Deus, possam experimentar tudo aquilo que nós vimos nessa noite, que eles possam experimentar proximidade, que eles possam experimentar intencionalidade, responsabilidade, integridade, sempre espelhando esse amor que Cristo Jesus tem para com a igreja. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, quero voltar a palavra para o nosso irmão Álvaro.